Amém, amados? Pode estar sentado? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, Salmo 130. Salmo 130, nós vamos ler os 8 versículos desse salmo e vamos conversar um pouquinho a respeito daquilo que o salmista nos apresenta aqui na palavra do Senhor. Salmo 130 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à minha súplica. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Paizinho, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar sobre esse tema nessa noite. Pérolas são encontradas nas profundezas. Pode repetir comigo? Vamos lá? Pérolas são encontradas nas profundezas. Nós vemos aqui nesse salmo claramente algumas coisas que já de cara nos chamam a atenção. Nós vemos o salmista expressando medo, mas também expressando esperança. Nós vemos o salmista nesse mix de emoções, dizendo, não é, ao Senhor e a todos nós, que das profundezas ele clamava ao Senhor, como nós encontramos aí no primeiro versículo, das profundezas. E quando nós olhamos para essa expressão, nós vemos que ele estava no fundo, realmente numa situação complicada, difícil, mas ele busca forças no Senhor. E embora ele entenda que ele esteja numa situação complicada, de calamidade, numa situação em que ele se encontra talvez num lugar bem escuro, num lugar que não é um lugar confortável para ele, nós vemos a fé vindo ao de cima e ele buscando encorajamento no Senhor e buscando também uma resposta para a sua aflição no Senhor. Nós não sabemos se ele ora só por ele, nós não sabemos se ele ora pelos seus companheiros e pela nação toda, porque esse salmo é um salmo que eles costumavam cantar e recitar nas suas peregrinações, nas suas andanças. Um salmo que eles lembravam do tempo em que eles estavam exilados e com a mão forte de Deus eles puderam ser restabelecidos na sua terra. Então nós vemos ele clamando talvez por si, talvez pela nação toda, mas o certo é que ele se encontrava numa situação bem debilitante. E ele também entendia que ele precisava buscar a Deus para ter o quê? Esperança. Para ter esperança. E ele suplica por um livramento que ele entende que é necessário, que é urgente e que é aquilo que vai tirá-lo dessa situação complicada, dessa situação talvez de morte, talvez de desespero, talvez de doença, talvez de enfermidade, talvez de abandono, uma situação que o deixava realmente muito mal, como se ele estivesse aterrado, assolado nas profundezas. Nós não sabemos que tipo de profundeza, mas era uma situação bastante complicada. Mas aqui nós encontramos 3 coisas, e a primeira delas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é essa fé que ele nos mostra, a fé no meio do caos, uma fé que no meio da tribulação ela aparece, uma fé que existe mesmo com a situação complicada, uma fé que existe mesmo com uma situação que muitas vezes vem sobre nós e quer nos fazer parar, quer nos fazer desistir, e muitos de nós acabam desistindo, mas esse homem aqui, ele mostra que ele teve fé quando ele mais precisava e quando ele mais necessitava. Das profundezas ele clamava ao Senhor, e ele dizia: ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Um profundo desespero
mas acompanhado de um clamor intencional. Ele não saiu falando mais para ninguém, ele não saiu reclamando da sua situação, ele não saiu murmurando e culpando a Deus. Ele olhou para Deus e ele se voltou para Deus e ele clamou a Deus. Ele buscou na fonte que ele poderia buscar e que poderia trazer algum tipo de resposta para ele. Ele orou entendendo que aquele Deus que era o interlocutor da sua oração, que era o ouvinte da sua oração, poderia agir naquela situação e ajudá-lo nesse momento de necessidade interior intensa. E se a gente prestar atenção, e se a gente olhar para a nossa vida, são nesses momentos de necessidade interior intensa que nós fazemos as nossas melhores orações. Sim ou não? Nos momentos de necessidade interior mais intensa, são os momentos que nós fazemos as nossas melhores orações. Porque quando a vida nos vai bem, a gente tende a relaxar na oração. Quando a vida sorri para nós, nós tendemos a ser muito superficiais na nossa oração. Nós talvez agradeçamos a Deus, nós talvez nos lembremos, né, de honrar a Deus, de louvar a Deus, mas não passa muito disso. Agora, quando a gente se acha atolado, a gente se acha parado, a gente se acha, né, numa situação complicada, que nós temos dificuldade de nos mover, nós olhamos e não vemos saída, nós não sabemos para onde nos mexemos, aí sim brotam do nosso coração as melhores súplicas e as melhores orações. Muitas vezes somente com soluços e choros, mas a gente sabe que o Espírito Santo que vive em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nosso choro, a nossa súplica, esse desespero que sai de dentro de nós, que muitas vezes não é traduzido por palavras ou em palavras, ele toca o coração de Deus e faz Deus se mover. Amém? Então, nesses momentos mais agradáveis e prósperos, a nossa oração ela tende a desaparecer, mas quando nós somos lançados de um lado para o outro, não é? Pelas tempestades da vida, pelas ondas da vida, pelos acasos, pelas situações inesperadas que aparecem, quando nós nos encontramos nas profundezas, é que brotam as nossas súplicas mais fervorosas e mais insistentes. Olha só essa frase do Charles Spurgeon: lugares profundos geram devoção profunda. Profundezas de sinceridade são agitadas pelas profundezas da tribulação. Aquele que ora nas profundezas não afundará nestas profundezas. Aquele que clama das profundezas, em breve cantará nas alturas. Amém? Você pode crer nisso? Você consegue crer nisso? Que nos lugares mais profundos, essa devoção mais profunda é gerada. Que aquele que clama realmente nos lugares mais profundos não vai ficar ali, não vai morrer ali, não vai ser derrotado ali, não vai afundar ali, não vai ser afogado ali, não vai ser tragado ali. Aquele que clama nas profundezas, em breve cantará nas alturas. Amém? Por quê? Porque nas profundezas da sinceridade, muitas vezes elas são agitadas, não é? Pelas profundezas da tribulação. A tribulação é tanta que ela nos agita e ela brota em nós o quê? Sinceridade. E a gente olha para Deus e fala: Senhor, o Senhor é o meu único refúgio, a minha única solução. Eu não posso mais nada. Aqui acabou-se a minha vaidade, aqui acabou-se o meu orgulho, aqui acabaram-se as minhas forças, agora é com o Senhor. Se não for o Senhor, eu estou tramado, eu estou perdido. O que aconteceu com Jonas? Vocês lembram Jonas? O Jonas recebeu uma ordem. Deus falou: vai e prega o evangelho, vai para Nínive e prega arrependimento, vai para lá porque eu quero salvar aquele povo. E o Jonas falou assim: eu não quero ir para lá, porque eu sei que o Senhor vai salvar, eu sei que o Senhor é bom, é misericordioso, é perdoador. Eu me recuso porque eles são nossos inimigos. E aí Jonas pegou o barco que ia para Tarsis, ele foi para o outro lado, para o lado oposto. O certo é que Deus não ficou contente com ele. Deus mandou uma tempestade, Deus mandou uma calamidade, e dentro do barco aquelas pessoas se agitaram, e dentro do barco aquelas pessoas começaram a procurar o culpado por aquilo, e eles tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, e eles chamaram Jonas e falaram: ouve aqui, meu amigo, o que você fez? Ele falou: eu pequei contra o meu Deus e desobedeci. Vocês têm que se livrar de mim, porque senão todo mundo vai morrer. Vocês conhecem a história, eles jogaram aquele homem de dentro do barco para dentro do mar, só que Deus cuidou dele, mandou um grande peixe, o peixe engoliu o Jonas, e de dentro da barriga do peixe, das profundezas,
o Jonas orou. Das profundezas, da calamidade, da situação complicada, da situação difícil, o Jonas orou. E Jonas 2, 1 e 2 diz: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre da morte eu gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Nós vemos aqui um exemplo bíblico de que no momento mais complicado, nós conseguimos fazer as melhores orações. Nos momentos mais escuros, nós conseguimos olhar para aquele que tem a luz para a nossa vida. Nos momentos de caos, nós conseguimos olhar com fé para aquele que pode, com um estalar de dedos, mudar a nossa sorte. E ele fala que o Senhor ouviu o seu clamor na hora em que ele orou, gritando por socorro de dentro do ventre da morte. E o que a Bíblia fala que aconteceu? O peixe foi e vomitou o Jonas na beira da praia. E ele foi salvo. E aí ele entendeu: eu preciso ir fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Ele foi para Nínive. Ele pregou a palavra do Senhor lá. E mais de 300 mil pessoas se converteram. Deus anulou o juízo que ia derramar sobre aquele povo. E aquele povo foi salvo. Se converteu ao Deus Altíssimo. Então nós vemos que a mais profunda e terrível situação que nós passamos, ela pode contribuir para que nós cheguemos perto do Senhor. A nossa alma, ela precisa de Deus. A nossa alma precisa estar perto do Senhor. O nosso ser precisa recorrer a Ele. Mas essas situações calamitosas, elas são ruins e elas podem vir através de circunstâncias, que acontecem conosco. Mas a pior delas pode vir através de uma coisa chamada pecado. Quando a noite escura da alma vem através do pecado, nós precisamos olhar para isso com mais seriedade ainda. Sabe como é que é o pecado? Nós começamos com declives leves, e quando nós vemos, nós escorregamos de vez para o fundo do poço. E isso acontece sem nós nos darmos conta. A cada profundeza aberta, mais profundo o buraco fica. É isso que o salmista fala, que um abismo chama outro abismo. E quando nós vemos, nós temos um abismo de iniquidade nos separando de Deus. Começa com um pouquinho, começa com um gesto, começa com uma palavra, começa com um pensamento, começa com uma ação. E quando nós vemos, o buraco está cada vez mais profundo. Quem já foi na beira da praia e começou a cavar areia, e começou a cavar areia, e conversava e cavava areia, e ficava por ali e cavava areia, quando viu já tinha um buraco enorme feito, sem se dar conta. É justamente isso que é o pecado. Por isso nós precisamos prestar atenção, que o pecado é um fundo, é um poço sem fundo, melhor dizendo, e é um poço de iniquidade, um poço de depravação, e o pior de tudo, um poço de ausência de Deus. Isso é que é o pecado. O pecado é um poço sem fundo de ausência de Deus. Quanto mais nós vamos nos deixando enredar pelo pecado, mais longe do Senhor nós vamos ficando. E o que nós temos que fazer então? O que nós precisamos fazer então? Nós temos que clamar. Nós temos que clamar. Nós temos que clamar. Pastor, por que o senhor está falando 3 vezes? Eu estou pegando emprestado a historinha do pastor Vanderlei, que diz para você fixar, fixar e fixar. Então, para você fixar na sua mente, o que você precisa fazer quando você estiver no fundo do poço, em uma situação calamitosa, na profundeza, onde você não vê saída, você precisa fazer como o salmista: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Porque quando nós entendemos que nós precisamos buscar o Senhor, a chance de nós conseguirmos ajuda, ela é muito maior. Por isso que é preciso que fé em meio ao caos. Se você olhar para a calamidade, você pode ficar tão impressionado que você pode desistir até de Deus. Se você olhar para a tempestade, para o mar revolto, você pode fazer como Pedro e afundar. Agora, se você fixar os seus olhos em Jesus, autor e consumador da sua fé,
você não vai afundar, você não vai ser derrotado, você não vai desistir, você vai continuar andando, mas você vai fazer como o próprio Pedro, que ao afundar disse: Senhor, salva-me, ajuda-me. O que Pedro fez? Ele clamou, e o próprio Jesus estendeu a mão para ele, e não deixou ele afundar, mas também deu um puxãozinho de orelha nele, e falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então clame, mesmo que você tenha que ouvir depois de ser ajudado pelo Senhor: homem, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Mesmo se você tiver que ouvir isso, clame, porque se você ouviu isso, é porque o Senhor te ajudou, estendeu a mão para você, você foi salvo, saiu daquele buraco, saiu daquela profundeza, saiu daquela escuridão, e teve a oportunidade de conhecer mais o Senhor. Então nós temos que clamar pelo quê? Nós temos que clamar pela ajuda do Senhor. Mas preste atenção, você está nas profundezas, você não está no raso, você está nas profundezas. Então você tem que clamar de forma profunda. Não adianta clamar de forma rasa. Você tem que clamar na proporção do seu problema. Está difícil? Clame muito. Está complicado? Clame bastante. Busque também de forma profunda. Afinal, alguma coisa aconteceu para você se meter nessa enrascada. Talvez uma circunstância externa, talvez circunstâncias da vida, talvez o seu pecado. Mas o certo é que você precisa clamar com profundidade. Uma profundidade do tamanho do abismo que você se encontra. Mas clame também de forma fervorosa e de forma intensa, de forma intencional. O Senhor, Ele quer ver corações quebrantados e contritos. Clame dirigindo-se a Deus. Somente Ele pode te ajudar, porque é Ele que torna o impossível possível. Não foi isso que nós aprendemos no domingo? Deus torna o impossível possível. Então, olha só, Ele clamou a quem? Ele clamou das profundezas ao Senhor. Você pode pedir ajuda de outras pessoas, claro que pode. Você deve, muitas vezes, recorrer à ajuda dos irmãos. E os irmãos estão aqui para ajudar. Nós estamos aqui para nos ajudar, para existir essa entreajuda no povo de Deus. Mas nós precisamos clamar ao Senhor. E nós precisamos clamar de forma reverente a Ele, porque Ele é Senhor. Nós não podemos exigir nada dEle, nós não podemos dar ordem a Ele, nós não podemos determinar nada, porque Ele é Senhor, quem manda é Ele, e nós somos os seus servos e obedecemos. Mas também você deve clamar com fé, sem duvidar, porque Tiago diz que aquele que duvida é como a onda do mar, que ele é impelido, por essa tempestade, nas profundezas, de um lado para o outro, e não vai receber aquilo que está esperando receber. Tiago é bem claro dizendo: não pense que você receberá aquilo que você espera receber, se você pedir sem fé. Por isso que o primeiro ponto é fé em meio ao caos. É preciso fé, mas é preciso também ter a certeza de que você tem um Deus todo-poderoso que escuta a sua voz e que dá ouvidos às suas súplicas. Olha o que ele diz no verso 2: Senhor, ouve a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos à minha súplica. Esse homem tem certeza que Deus está com os ouvidos bem abertos para as súplicas dele. Isaías fala também sobre isso, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa ajudar, e os seus ouvidos não estão tampados para que ele não ouça as nossas súplicas. Portanto, primeiro ponto, se você está nas profundezas, você pode encontrar pérolas lá, mas você tem que ter fé em meio ao caos. Amém? O segundo ponto, nós vemos nesse texto que o perdão, ele tem caráter reconciliador e pedagógico. Olha só o que o texto diz, a partir do verso 3. Se tu, soberano Senhor, registrasses os meus pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Tem uma outra tradução, se não me engano é a NVT, que diz que contigo está o perdão, para que eu aprenda a te temer. O perdão, ele tem esse caráter reconciliador e também pedagógico. Por quê? Porque quando nós somos perdoados, nós temos as nossas, as falhas, as nossas iniquidades, os nossos pecados totalmente
esquecidos pelo Senhor, nós somos lavados, nós somos limpos, nós somos purificados, não é? E também nós temos essa ausência da distância que antes existia, aquele abismo já não existe mais, então nós somos totalmente reconciliados com Ele. Mas o texto ele está dizendo que através do perdão vem também o aprendizado para nós começarmos a temer a Deus. Pecado é simplesmente nós errarmos o alvo, né, da vontade de Deus, porque muitas vezes nós não nos importamos em agradar a Deus. Existem coisas que são mais importantes para nós do que Deus, por isso nós pecamos. O pecado que eu estou dizendo é aquele pecado intencional, é aquele pecado que nós sabemos que é errado cometê-lo, o erro que nós sabemos que não podemos fazer, mas mesmo assim a gente dá de ombro e faz. É esse pecado que eu me refiro, porque nós sabemos que todo homem é pecador, porque em pecado foi concebido pela sua mãe, mas veio Jesus e conquistou o pecado, pagou o preço do pecado para nós, nos conquistou, nos tirou de lá, não é? Nos tirou do império das trevas, nos levou para o império da luz, e hoje nós não temos mais condenação sobre nós. O Senhor, Ele pagou pelos nossos pecados passados, presentes e futuros, mas existem pecados que muitas vezes nós praticamos, sabendo que nós estamos fazendo errado. E o salmista, ele tinha consciência da gravidade dos seus pecados, e ele também tinha consciência da abundância desses pecados. Não eram só pecados graves, eram muitos pecados, não é? Muitos pecados. Então ele tinha plena consciência dessas consequências danosas e destrutivas que o pecado traz. E se nós formos olhar para a história de pecado de cada um de nós vamos ver que o pecado não só estraga a nossa parte humana, mas também a nossa parte espiritual. Porque o pecado também traz consequências aqui a nível humano, não é não? Se eu matar alguém e for pego, eu vou preso. Em alguns países eu sou morto, não é mesmo? Se eu trair a minha esposa e ela descobrir, a consequência disso pode ser um divórcio, não é mesmo? Então o pecado a nível humano, ele traz as suas consequências ruins. Mas e o pecado a nível espiritual traz consequências muito piores. Por quê? Que é a separação de Deus e a morte eterna. Portanto, se o Senhor, o salmista declara, mantivesses um registro detalhado de cada coisa errada que nós fazemos e nos fizesse pagar por isso, nós estávamos tramados. É aqui o que o nosso amigo salmista fala. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Não é? Nós não sabemos se Deus tem lá uma listinha e tem registrado mesmo os nossos pecados. Mas o certo é que Ele não tem jogado esse pecado na nossa cara todos os dias. E Ele não tem cobrado os pecados até agora. A Bíblia diz que a sua ira está sendo guardada para o dia do juízo. Mas já pensou se todos os dias o Senhor viesse e falasse assim, você pecou, agora você vai ter que pagar. Você pecou, agora tem julgamento instantâneo contra você. Você pecou aqui, você me desagradou, você errou, me desobedeceu, e agora toma. Já pensou se fosse assim? É isso que o salmista está dizendo. Já pensou se o Senhor registrasse e viesse cobrar de nós, cada vez que nós pecássemos de forma intencional, nós estaríamos tramados. Quem escaparia? Mas ele disse, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Reconciliação e também o ensino que nos ajuda a temer o Senhor e não pecar mais. O Senhor, Ele, em Hebreus 8:12, Ele diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então Ele escolhe perdoar, Ele escolhe não lembrar mais dos nossos pecados, Ele joga os nossos pecados, não é, no mar do esquecimento. Por isso nós temos que ser eternamente gratos por termos os nossos pecados perdoados. Ele perdoa o pecado daquele que está condenado e indo para o inferno, mas Ele também perdoa o pecado do que já está salvo, que já é regenerado, que já nasceu de novo e que por acaso erra no seu dia a dia. São dois tipos de perdão para dois tipos de pessoa, e o mesmo mestre que morreu na cruz perdoa ambos. Amém? 1 João 2, 1 e 2 diz assim, 1 João 2, 1 e 2, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo.
Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, nós temos um Salvador, que é o nosso advogado hoje, que se nós pecarmos, Ele nos perdoa, porque Ele mesmo pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. Não somente pelos nossos pecados Ele morreu, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então, o Senhor, Ele não escolhe nos julgar agora. Ele está dando tempo para que a gente se arrependa, para que a gente o busque, para que a gente busque o perdão, e através desse perdão a gente aprenda a temê-lo, para cada vez menos a gente venha a pecar. Cada vez menos a gente venha a pecar. Então, quando a gente olha para o preço que Jesus pagou lá na cruz, para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com o Pai, nós percebemos que esse perdão foi completo, e nós percebemos que esse perdão foi generoso, e nós percebemos que agora nós precisamos temê-lo. Amém? Olha só o que esse homem aqui, escritor George Boyle, disse: nosso dever, então, é beber profundamente do amor perdoador de Deus. E estar pleno dele significa estar cheio de pureza, que é o contrário de pecado, cheio de ardor, que é nós buscarmos a Deus, não é, de uma forma realmente sincera e convicta, sabendo que existe esse temor que nós precisamos exercer, e fé. Então, nós temos que estar pleno dele. Isso significa estar cheio de pureza, ardor e fé. Amém? A graça, ela não pode e não deve gerar imprudência. O que é a graça? Favor imerecido. Nós merecíamos o inferno, o Senhor, através de Jesus, Ele disse: não, vocês agora vão para o céu, vão para a salvação, vão estar comigo. Mas a graça que nos foi oferecida de graça, através da morte de Jesus e do sacrifício do Calvário, não pode nos levar à imprudência, não pode nos levar também à irresponsabilidade, e não pode gerar em nós desculpas para nós pecarmos. Antes, a graça tem que gerar temor genuíno, e esse temor vai produzir em nós um caráter transformado, um caráter igual ao de Jesus, um caráter de acordo com as regras do céu, um caráter segundo os princípios da Bíblia. E o último ponto, para nós encontrarmos pérolas nas profundezas, mesmo que a situação estiver bastante complicada, é a promessa de um novo amanhecer. A promessa de um novo amanhecer. Pensa comigo, das profundezas esse homem clamava, e ele tinha certeza que Deus o ouvia, e ele tinha a esperança de um dia ver a luz brilhar novamente, de um dia ele viver bem, não estando naquela situação calamitosa. E nós vemos a promessa acontecendo aqui. Espero no Senhor com todo o meu ser, na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. O salmista, ele aprendeu a esperar em Deus, aprendeu a esperar na palavra de Deus. Ele sabia que a lâmpada, que a palavra é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Ele sabia que ele precisava crer na palavra para ter a sua esperança viva, para ter a sua esperança bem diante dos seus olhos, para ele confiar no Senhor totalmente. E ele também entendia que o Senhor não despreza, como eu já falei, um coração quebrantado e contrito. Ele esperava no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Quem aqui já trabalhou de madrugada e ainda trabalha? Você talvez gostaria de estar trabalhando de dia. Pelo menos a grande maioria das pessoas que eu conheço que trabalham de madrugada gostaria de estar trabalhando de dia. Parece que de dia as coisas acontecem diferente. Agora você se coloca no lugar de uma sentinela, de um guarda noturno. Coloque-se no lugar de um guarda noturno. Uma pessoa que entra ali às 10 da noite, que geralmente já está escuro, né? E aí ele vai sair só de manhã quando amanhecer. Ele passa a noite toda na escuridão. E a gente sabe que na escuridão é que acontecem as piores situações.
não é? O ladrão não vai à luz do dia. Tem uns que são descarados e vão, mas a maioria vai à noite. Então, tem perigos, não é? Naquele tempo existiam animais, existiam os inimigos, existiam os ladrões, existiam as pessoas que queriam fazer mal. Os sentinelas, eles não iam para o trabalho e eles estavam lá tranquilos, não é? Ficavam lá tomando uma Coca-Cola, comendo uma Sandes, esperando o tempo passar, mexendo no telemóvel, jogando lá um Candy Crush ou qualquer coisa assim, não é? E entrando no Facebook, entrando Não, eles não tinham nada disso, eles ficavam atentos, porque a qualquer momento vinha o perigo. Esses homens, eles desejavam o amanhecer, esses homens, eles torciam, eles oravam para que viesse logo a luz do dia, porque mais um dia de trabalho, mais um dia ganho honestamente, e mais, não é? Uma possibilidade de eu ir para minha casa são e salvo. Passou a noite, passou o perigo, agora eu vou para casa, eu vou descansar, vou ter com a minha família, eu vou dormir, não é? E amanhã começa de novo o sufoco. A gente fala de Jersey e a gente vê que aqui não tem muito isso. Às vezes tem. Agora vai numa cidade violenta, vai numa cidade grande, vai numa cidade, não é, que tem muito crime. Trabalhar como sentinela, como guarda noturno é complicadíssimo. A pessoa vai para o trabalho, não sabe se volta para casa no outro dia. E esses homens, eles ansiavam pela manhã, o que significava, mais um dia passou, estou safo, vou me embora, vou ter com os meus, vou descansar. Esse era o nível de desespero desse salmista quando ele esperava pelo Senhor. Eu quero ver logo essa manhã, eu quero ver logo esse amanhecer, eu quero ter o gostinho de ver o amanhecer chegar, eu espero no Senhor nesse nível. E nós temos que entender o que diz o Salmo 30, verso 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na profundeza está complicado, é a noite. Vai vir amanhã, vai vir a esperança de um novo amanhecer. Confie do jeito que esse salmista confiou no Senhor, espera nele e você vai ver o Senhor atuando. Não é? O que seria do doente se ele não tivesse a esperança da cura? O que seria do abandonado se ele não tivesse a esperança de um dia poder habitar em família? O que seria do preso se ele não aguardasse o dia da sua libertação? Teve um crime há um pouco tempo atrás aqui. Uma senhora francesa tentou entrar em Jersey com drogas. Não sei se vocês acompanharam essa notícia. Ela veio com o carro no barco, e aí a polícia parou o carro, né, depois que desembarcou aqui, que o barco chegou, e aí abriram o porta-mala, o porta-bagagem, e desconfiaram de alguma coisa. Ela não sabia falar inglês, e aí ela acabou trocando os pés pelas mãos, e a policial foi e abriu o extintor de incêndio que estava no porta-mala, e lá dentro tinha um saco com não sei quantos quilos de cocaína. E ela, logicamente, foi presa. E aí eu fui fazer o culto lá na prisão. E aí nós perguntamos para ela qual era a expectativa dela. E ela falou assim, com muita dificuldade, porque ela não entende muito o inglês e também não fala, mas pronto, a gente fez mímica lá e a gente conseguiu se comunicar. Ela falou que em 2 semanas ela iria ser julgada e ela estava esperançosa de ser solta, para poder voltar para a França, né, para junto da sua família. Eu saí de lá com o coração bastante angustiado e perturbado. Nós oramos por ela, mas logicamente a gente não ora para que Deus solte simplesmente assim, a gente ora para que a justiça seja feita, não é mesmo? Mas o meu pensamento e sentimento foi, ela não vai conseguir se safar, ela não vai sair daqui do jeito que ela está achando que mas ela tinha essa esperança. Resultado, ela pegou alguns anos e ela continua lá na prisão. E eu voltei lá a última vez e ela estava no culto feminino e novamente nós perguntamos para ela, o que você espera, qual é a sua expectativa? E ela falou assim, eu tenho um hearing, né? Ela ia estar diante do juiz novamente, porque ela pediu para ser transferida para a França, para cumprir o resto da pena lá, para pelo menos ter a possibilidade de receber a visita dos seus filhos. Era a esperança dela. O que seria do preso se não existisse essa esperança? O que seria, não é, da pessoa que está na profunda angústia, que está numa profunda doença, que está numa profunda prisão, se ela não tivesse essa esperança de ver a luz brilhar no outro dia? Um escritor chamado Archibald Simpson, ele diz, portanto, fixemos nossa fé em Deus
e nossa esperança em Deus. Ele sustentará a sua promessa. Nenhum homem que esperou nele o fez em vão, nem houve algum decepcionado pela esperança que ele fornece. Amém? Olha só essa frase: portanto, fixemos a nossa fé em Deus e nossa esperança em Deus, pois ele sustentará a sua promessa. Nenhum homem que esperou nele o fez em vão, nem houve algum decepcionado pela esperança que ele fornece. O salmista declarou: eu espero no Senhor e na sua palavra. Eu espero da mesma forma que os sentinelas esperam pela luz do dia seguinte. Amém? Jeremias diz assim: o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Olha só, eu espero no Senhor e na sua palavra. E Jeremias, ele afirma a promessa do Senhor. O Senhor mesmo vigia pela sua palavra, porque ela se cumpra. Se Deus tem uma palavra para a sua vida, Ele está vigiando para que essa palavra se cumpra. Mesmo que você esteja na profundeza, lá na profundeza, você pode encontrar pérolas. Você pode conhecer o Senhor com muito mais propriedade, com muito mais intimidade, com muito mais fervor, com muito mais compromisso, com muito mais responsabilidade, com muito mais fé. Amém? Eu gostaria de ir já para a conclusão, lendo também essa frase do Richard Baxter. Richard Baxter tem um livro muito conhecido chamado O Pastor Aprovado. Se vocês não leram, eu recomendo a leitura. Aqueles que vigiam, esperando amanhã, esperam apenas pelo nascer do sol para libertá-los da escuridão que lhes prejudica a visão. Mas eu aguardo pelo sol da justiça para dispersar os horrores da escuridão que amedrontam a minha alma e para guiar os meus pés a caminho da estrada da paz. Amém? Porque tem gente que espera o novo dia de uma forma automática. Tem gente que não tem propósito na vida, que anda nessa vida esperando somente o dia da morte. Nós somos diferentes, nós temos um propósito, nós temos um alvo, nós temos uma missão, e nós não esperamos que venha o próximo dia somente para que venha o próximo dia, como ele diz nessa frase, que tem gente que apenas espera o nascer do sol para libertá-los da escuridão que lhes prejudica a visão. Nós aguardamos também o sol da justiça. Amém? O próprio Jesus, para que ele venha despertar os horrores da escuridão que nos amedrontam a alma, e para que ele venha guiar os nossos pés na estrada da paz. Amém? Para nós concluirmos, não vou nem falar o nome desse senhor ali, para não acabar estragando o nome dele. O James, ele diz assim: assim como o barômetro marca a alteração da pressão atmosférica e as variações climáticas, este Salmo 130, faz o mesmo, sentença por sentença, registrando os progressos da alma. E você pode testar-se com ele como uma norma ou medida e perguntar-se em cada linha: cheguei a este ponto? Cheguei a este ponto? E assim calibrar a sua alma. Então eu pergunto nessa noite: você está onde? Você chegou ao ponto de estar nas profundezas? Você chegou ao ponto de estar nas profundezas, de estar lá naquele lugar escuro, frio, solitário, difícil, que você não vê saída, que você não vê luz no fim do túnel, que você não vê possibilidade, que você achou que essa causa já está perdida, que essa causa é impossível, que não vai daí sair nada, como diz o ditado, que desse mato não sai cachorro, que você não tem a possibilidade de ver vitória. Você chegou a esse ponto? Se você chegou a esse salmo, ele precisa ir para casa com você nessa noite. Você precisa reler esse salmo. Você precisa amanhã meditar nesse salmo. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé realmente em meio do caos. Você precisa entender que o perdão, ele tem caráter reconciliador e pedagógico, e que vai vir um novo amanhecer. Nós estamos clamando por isso, né, pastor Marcelo? Para que Deus possa tornar o impossível possível, para que a gente venha ter resposta às nossas orações e súplicas, para que a gente possa ter vitória. Charles Spurgeon disse: pérolas são encontradas nas
profundezas. Pérolas são encontradas nas profundezas. Se você está nesse momento nas profundezas, siga o exemplo desse salmista. E eu quero terminar lendo novamente o salmo com vocês. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à minha súplica. Se tu, soberano, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo, aleluia, está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Olha só, ele está nos conclamando, nos chamando, ele está falando para todos nós: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Jesus morreu e hoje eu e você somos o Israel de Deus. Ele falava para a sua nação, hoje ele fala para todos nós. Nós somos herdeiros das promessas de Abraão por causa daquilo que Jesus fez na cruz. E hoje nós somos o Israel de Deus, a igreja. Portanto, ponha a sua esperança no Senhor, ó igreja. Ponha a sua esperança no Senhor, ó irmãos, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio nos redimirá de todas as nossas culpas. Vamos ler junto? Ele próprio nos redimirá de todas as nossas culpas. Eu sei, eu mudei aqui justamente porque é para nós. Ele próprio nos redimirá de todas as nossas culpas. Amém? Mesmo que nós estejamos nas profundezas, se nós clamarmos, Ele nos perdoará, Ele nos ensinará a honrá-lo e a amá-lo e a temê-lo, e Ele responderá a nossa súplica, nos colocando em um lugar melhor. Salmo 40 vai dizer o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro, me tirou do poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha firme. Amém? Eu vou colocar aqui na tela esse salmo para a gente ler juntos. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou-me num local seguro. Amém? Davi estava nas profundezas, no poço de lama, num atoleiro, num tremendal de lama, num poço de destruição. Mas o Senhor ouviu o seu clamor, o tirou de lá e colocou os seus pés sobre a rocha e firmou num lugar seguro. Repare, Deus não só tirou ele de lá e jogou ele lá para fora. Vai, Davi, faz a tua vida agora. Não. Ele tirou de lá, ele ouviu o clamor, ele escutou o clamor, ele estendeu a mão, tirou Davi do poço, colocou os pés sobre a rocha firme. Quando a Bíblia fala sobre rocha, a Bíblia está fazendo uma alusão a Jesus. Nós que somos, não é? Crentes, nós que somos cristãos, o Senhor nos tira das profundezas, Ele nos coloca fixos em Jesus. E Ele nos firma num lugar seguro, porque nos braços de Jesus nós estamos seguros. E o Senhor nos dá uma plataforma para nós recomeçarmos. Ele não nos deixa de qualquer jeito. Ele não nos solta de novo num pântano, num local em que nós não temos firmeza. Ele nos coloca numa plataforma sólida para nós recomeçarmos a nossa vida de acordo com aquilo que Ele deseja de nós, aprendendo a amá-lo, honrá-lo, a temê-lo e a esperar nele em todo o momento. Vamos ficar de pé?